Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje é dia 28, uma sexta-feira maravilhosa. Como vocês já sabem, nós, no meio de maio, estamos trabalhando, o combate contra o abuso sexual e a exploração infantil e de adolescentes no mês de maio. Então, eu trouxe um vídeo bem legal para vocês estarem assistindo, que relata bem o que é e como funciona, tá bom? Vale a pena você estar assistindo. Vou estar compartilhando com vocês. Antes de podermos falar sobre violência e sua relação com crianças e adolescentes, é preciso que deixemos claro o que é violência. Segundo a Organização Mundial da Saúde, violência pode ser definida como qualquer conduta que cause danos emocionais, diminuição da autoestima ou que prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento do indivíduo, ou também que vise degradar ou controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões. Consiste no uso intencional da força física ou do poder real, ou mediante ameaça contra si próprio ou contra terceiros, podendo esses serem indivíduos, grupo ou comunidades. Bem, como acabamos de ver, essa definição é bem geral e abrangente. Porém, precisamos detalhar o assunto focando nas tipologias que atingem mais diretamente crianças e adolescentes. Primeiramente, precisamos ter a clareza de que, mesmo sem contato físico, a violência é tão danosa como qualquer abuso ou maus tratos. Seja quando há um tratamento doentio, físico ou emocional, ou seja por negligência, tanto em situações de exploração comercial ou não, quanto no abuso sexual, pois todos resultam em danos reais ou potenciais para a saúde, sobrevivência, desenvolvimento ou dignidade da criança ou adolescente. Enfim, há muitos comportamentos que podem certamente ser qualificados como violência, mas vejamos primeiro um pouco sobre os 3 tipos de abuso: o físico, o sexual e o emocional. O abuso físico de uma criança é definido como atos que causem real dano físico ou apresentem a possibilidade de um dano acometidos pela pessoa responsável pelo cuidado da mesma. O abuso sexual é definido como atos em que o responsável usa a criança para obter gratificação sexual. O abuso emocional vai desde a falha em proporcionar um ambiente apropriado e de amparo por parte do responsável pelos cuidados com a criança, até atos que possam ter um efeito adverso na saúde e no desenvolvimento emocional, como formas não físicas de tratamento hostil, como esses e outros exemplos. Além desses 3 tipos de abuso, ainda há um outro conceito de violência, o da negligência. Ele diz respeito às falhas dos pais ou responsáveis em proporcionar o desenvolvimento da criança em aspectos de suma importância. Claro que só é considerado negligência quando esses possuem meios de proporcionar essas condições, porém não o fazem. Agora, quando tratamos das violências mais comuns contra crianças e adolescentes, precisamos entender que estas estão divididas em 2 categorias: as autoprovocadas e as interpessoais. As violências autoprovocadas ou autoinfligidas são aquelas em que o ato é cometido contra si mesmo, podendo ser por meio de uso abusivo de força ou quaisquer atos destrutivos que possam causar dano físico. Ela se dá de forma subjetiva quando há autoexposição a riscos, ou de forma intencional quando são provocadas lesões em si mesmo. Os níveis e tipos de atos autodestrutivos são muitos, como destacamos. O suicídio certamente está nessa categoria, pois é o ato intencional de matar a si mesmo. Já as violências interpessoais podem ser divididas em 2 tipos: da família ou comunitária. A violência da família, também chamada de violência doméstica, pode acontecer dentro ou fora de casa, por algum membro da família ou por parceiro íntimo, e não se refere apenas ao espaço físico onde ocorre, mas também às relações pessoais, podendo até incluir outros membros sem vínculo parental, mas que convivem no espaço doméstico, como empregados, por exemplo. As violências comunitárias ocorrem no ambiente social como um todo, podendo ser praticada por conhecidos ou desconhecidos, por meio de agressão às crianças e adolescentes atentando à sua integridade e vida ou aos seus bens. As violências interpessoais podem ser classificadas em 4 tipos: física, sexual, psicológica ou institucional. Vamos ver agora o que vem a ser detalhadamente cada uma dessas. A violência física é aquela onde uma pessoa que está em relação de poder com a criança ou adolescente causa ou tenta causar dano de forma intencional, por meio de uso de força física ou algum tipo de arma, com o objetivo de ferir, lesar, provocar dor e sofrimento ou até mesmo destruir a pessoa, podendo ou não provocar lesões. Agressões diversas e comuns são consideradas como violência física,
tanto quanto os ferimentos por arma branca ou por arma de fogo, mesmo em situação de bala perdida. Vale ressaltar que castigo repetitivo não severo também é aqui incluído. A violência sexual é qualquer ação na qual o autor da agressão, valendo-se de sua posição de poder e usando de força física, coerção, intimidação ou influência psicológica, obriga a vítima a ter, presenciar ou participar de alguma maneira de interações sexuais ou a utilizar a sua sexualidade. Os exemplos dessas situações são de um número tão extenso que, embora listemos alguns aqui, precisaríamos de muito tempo para cobrir esse assunto tão vasto. O abuso sexual é um termo utilizado para uma das formas de violência sexual caracterizada por ter como objeto crianças e adolescentes imaturos sexualmente e que necessitem de proteção especial por parte da sociedade. A violência psicológica compreende qualquer ação que coloque em risco ou cause danos à autoestima, à identidade ou ao desenvolvimento da criança ou do adolescente. Há vários exemplos conhecidos. Um atual a ressaltar é o bullying, que se manifesta em ambientes escolares e em outras comunidades, onde a criança ou adolescente pode ser tanto autor quanto vítima da agressão. Já a alienação parental é uma violência psicológica comum infligida contra crianças e adolescentes. É a interferência na formação psicológica para que repudie o genitor ou que prejudique a manutenção de vínculos com este. Normalmente, é promovida ou induzida por quem tem a criança ou adolescente sob sua autoridade, sendo em uma situação muito comum nos casos de separação conflituosa de casais. A violência institucional é aquela que ocorre dentro das instituições, sejam elas creches, escolas, hospitais, abrigos ou centros de internação, normalmente locais de guarda temporária de crianças ou adolescentes. Observa-se esta violência por meio de regras ou normas de funcionamento que promovam injustiças sociais. Também é caracterizada como violência institucional quando responsáveis pela guarda temporária tornam-se agentes agressores desses menores, sendo identificada pelos mesmos sinais da violência doméstica. Além dessas violências que acabamos de detalhar, existe ainda o trabalho infantil, que priva a criança ou adolescente de viver plenamente a sua condição de infância e adolescência, muitas vezes em condições inapropriadas. Outra mais grave ainda é o tráfico de pessoas, a qual a prática é observada nos casos de crianças e adolescentes aliciados a exercer prostituição ou trabalho, e até mesmo para a remoção e comercialização de seus órgãos. Como podemos ver, definir violência é algo complexo e que demanda cuidado, já que suas tipologias abrangem um espectro vasto de possibilidades e nuances que nos faz crer que muitas violências não chegam a ser caracterizadas como tal por justamente serem sutis e de difícil detecção. Bom, pessoal. Oi, pessoal. Voltou, né? Agora. Então, tá bem explicadinho para vocês. Qualquer dúvida pode estar entrando em contato, né? Vocês sabem. E se vocês sabem de alguém que sofre abuso, ou vocês sofrem, ou alguma exploração de trabalho ao menor, né? Vocês podem estar discando no Disque 100, né? E fazer a denúncia, até anônima, caso vocês souberem de alguém ou alguma coisa, tá bom? E segunda-feira temos a nossa entrega de apostila a partir das 11h30 até as 16h30 da tarde, tá bom? Eu aguardo vocês, tá? E tenham um ótimo final de semana. Tchau, tchau.